Agora falamos sobre alimentação na primeira infância. O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulga agora uma pesquisa inédita sobre hábitos alimentares das crianças brasileiras e o impacto da pandemia sobre elas. Até 2018, metade das meninas e meninos com até 6 anos deixaram de ter uma refeição por dia. Com a pandemia, 7 em 10 ficaram sem comer, pelo menos uma vez ao dia. A pesquisa nos mostra várias frentes da complexidade da alimentação nesse momento, em que nós temos tanto um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados pelas populações mais vulneráveis, como também temos um acréscimo e um aumento da insegurança alimentar. Então, nesse estudo, a gente traz números muito grandes para esses dois lados. Primeiro, um consumo de ultraprocessados por crianças menores de 5 anos que chega a 80%, mas também famílias que 72% dessas famílias disseram que crianças deixaram de fazer alguma refeição ou não comeram uma quantidade suficiente de comida porque não tinha dinheiro para comprar. Quando a gente olha para o Brasil inteiro, nós já temos essas porcentagens altas, né? E esse estudo, ele focou nas crianças mais vulneráveis, nas famílias beneficiárias do Bolsa Família, e nos mostra que esse impacto foi muito maior entre essas famílias. E também há um indicativo de que a pandemia agravou um quadro que já era preocupante, né? Exatamente. A pandemia agravou quadros que nós já percebíamos na população. Então, desde 2018, nós já vemos aí, através da pesquisa de orçamento familiares, o aumento da insegurança alimentar. A gente já vem apontando para isso, mas durante a pandemia isso se agravou muito, visto que essas famílias perderam um pouco da sua rede que contribuía para a alimentação, como, por exemplo, as escolas, perderam também empregos, né? Então, teve uma diminuição importante da renda, que levou à insegurança alimentar. Então, nesse estudo, a gente fez a pergunta para as famílias de como que era essa situação de insegurança alimentar antes e durante a pandemia, como estava sendo. Então, a porcentagem mostra que antes era de 54% de insegurança alimentar e durante a pandemia isso passa para 72%, mostrando um aumento importante. Quais são as políticas públicas que seriam eficientes para superar essa situação? Nós precisamos falar de 2 eixos de política pública. Um primeiro é um eixo de informação. O estudo ele traz vários dados que mostram que essas famílias têm algumas percepções errôneas sobre o que é uma alimentação saudável, que classificam alguns alimentos que são considerados ultraprocessados como alimentos saudáveis, que na verdade não são. Então, primeiro passa pelo acesso à informação, mas famílias vulneráveis nem sempre eles têm escolha do que eles podem se alimentar. Então, nós precisamos pensar também em políticas públicas que protejam e ampliem o acesso dessas famílias a alimentos saudáveis e também que repensem todo o nosso sistema alimentar, que hoje aponta para um incentivo do consumo desses alimentos ultraprocessados. E a gente precisa desestimular esse consumo, estimulando também a alimentação saudável. Então, falando mais praticamente de algumas políticas públicas, o próprio Bolsa Família, que agora se torna Auxílio Brasil, ele é extremamente importante para trazer essa forma, o financiamento para que essas famílias possam comprar comida. Tem vários estudos que mostram a importância desses programas para que essas famílias possam comprar alimentos. E também precisamos pensar em outras políticas que incentivem as culinárias tradicionais, os mercados locais e as produções locais. Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas aqui eu não estou falando da produção de alimentos por grandes empresas e grandes concentradores de terra. A gente precisa olhar também para os mercados locais, para os produtores de agricultura familiar, para os pequenos produtores, né, também, que geralmente são aqueles que trazem a alimentação de uma forma sustentável, que auxiliam as suas comunidades também para essa alimentação saudável e que valorizam as práticas culinárias tradicionais. Isso é muito importante quando a gente fala principalmente de áreas rurais e também dessas áreas onde temos as maiores concentrações de pobreza. Stephanie, quem quiser ter acesso a essas informações, como é que faz?
Esse estudo está disponível no site do Unicef. A gente sabe que a fome aumentou, mas esse estudo mostra que a fome aumentou muito e a insegurança alimentar aumenta muito nessas famílias de maior vulnerabilidade. Isso contribui muito para a gente repensar as políticas públicas e provocar as políticas públicas para que hajam de forma rápida também para essas pessoas. Né? Quem tem fome não espera. E as crianças que estão se desenvolvendo hoje, elas precisam dessas medidas rapidamente para que não só hoje seja afetado e o futuro também não seja afetado.